pouquinho aí sobre a escrita do nome, sobre a origem do nome? Vamos saber um pouco. É Jeová mesmo? Jeová? De onde que origina esse nome? Não é Jeová, né? Pelo que eu estou entendendo, não é bem isso, né? Vamos procurar entender uma pronúncia exata, a pronúncia que se utilizava antigamente. Bom, exemplo, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, os judeus, quando eles pronunciavam Jeová, eu vou escrever em caracteres hebraico. Não se assuste você em casa. Viu? Nós teríamos esta escrita. De trás para frente, assim? Justamente da direita para a esquerda. Por ser uma escrita oriental, então até o japonês, o chinês, o coreano... Todo mundo daquelas bandas de lá, tudo né? que é oriente é da direita para a esquerda. Bom, os caracteres maiores são consoantes em hebraico. E os pontos diacríticos menores são as vogais. Então eu pronuncio isso aqui, literalmente, os judeus pronunciam esta forma. Eles colocam um Y, um E, H, vogal O, V, A, H. Jeová. Ficaria Yehová ou Yehová, como alguns pronunciam. Tem um Rzinho, né? Tem um H, nós classificamos o H, porém nós não utilizamos muito no português. Dentro da classificação fonética, chama-se de uma consoante que sai da gutura. Seria os dois R's de carro. Né? Esse R puxado, ou carioca falando, que puxa muito bem a gutura, sabendo gutural. Os judeus pronunciam Yehová, ou seja, a pronúncia exata que eles pronunciavam era Yehová, era justamente isso. Porém, quando o hebraico começou a passar por transformações, quando entra no Império Grego, na época de 287 a.C., pelo Ptolomeu Filadelfo, rei na época, ele exige que se passe uma tradução do hebraico para o grego. Isso chamou-se de Septuaginta, que foi uma tradução de todo o Antigo Testamento para o grego feita em 70 dias, segundo a história. É até interessante, pastora, porque diz a história que essa tradução foi feita por 72 judeus e cada um entrou dentro de uma sala com o manuscrito todo em hebraico, vamos colocar a Bíblia em hebraico. Sim. E eles queriam transformar por um outro idioma que era o grego. Segundo a história, ficaram 72 dias e quando saíram os 72 judeus, quando saíram de cada uma de suas salas, foram averiguar, o rei foi averiguar que estava tudo idêntico. Olha. E o sumo sacerdote Eliezer fala, sabe, quando observou todo o conteúdo, estava idêntico. Então, quando passou para o grego, o tetragrama chama-se Senhor, veio para a tradução chamada Kyrios. Ou seja, vamos transliterar aqui, seria Kyrios, que significa Senhor. Porém, em grego... E Jeová é Senhor. Senhor, isso aqui em hebraico, significa Senhor. E aqui Kyrios, que é em grego, também significa Senhor. Depois veio para a nossa Vulgata, a Vulgata Latina, que foi uma outra tradução depois, que traduziu do grego para o latim. Latim popular, o latim popular, sim, chamado Vulgata. Depois vem o português lusitano, justamente pelos portugueses, que depois vem para nós a expressão Senhor. E onde que entra o Jeová nessa história? E Jeová, vamos lá então. Agora vamos ver de onde que vem Jeová. Apagarei aqui, vamos ficar só com Jeová. Eu sei que aportuguesou, depois abrasileirou o negócio, justamente, né? Ou seja, João Ferreira de Almeida, ou mais antes dele, São Jerônimo. Sim. Ou conhecido mais como Sofrônio, Eusébio e Jerônimo. Mas que nome! É o nome dele mesmo, conhecido mais como Jerônimo. Sim. Ele, quando foi traduzir, que ele veio trabalhar com a sua tradução, puxou do latim. Uma tradução até em espanhol, de Reina Valera. Uma tradução em espanhol que existia, de Reina Valera, na época, mais ou menos em 1600 já existia essa tradução em espanhol. Quando ele faz o seu trabalho em 1748, justamente, ele começa a fazer esse trabalho de transliterar um nome hebraico para o português. Quando ele translitera, até então curioso, que a Reina Valera, ele se apoia muito na tradução de Martinho Lutero em alemão. E começa tudo com Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero faz a reforma protestante, Martinho Lutero que trouxe a grande reforma protestante em 1517, dia 31 de outubro. Então existe a reforma protestante. Como o Y não existia no alfabeto alemão até a reforma protestante, então Martinho Lutero fez o quê? Quando ele foi escrever esta palavra, ele colocou com J. Ele colocou um J, H, desta forma. E João Ferreira de Almeida copiou isso. Copiou. Agora, e esses H? Por que foram eliminados? Hoje nós não encontramos mais o H. Sumiu. Na língua portuguesa o H não tem som, né? Justamente por isso. Como que o H ele é mudo no português, então eliminaram-se o H
e ficou Economiza, né? Jeová, economizou. Porém, os judeus não gostam muito. Explico por quê. Nós temos o encontro de Tongal, na verdade, e os judeus e o hebraico não existe encontro de Tongal, nem entre Tongal, só hiato. Então, os judeus nem a pronúncia Jeová eles não vão pronunciar. Porém, não quer dizer que não traz a essência. Sim. Eles têm um respeito muito grande. Quando eles vão falar Jeová, eles não falam Jeová, eles falam Adonai, que significa meu Senhor. Entendi. Que, na verdade, essa pronúncia Jeová, literalmente, significa meu Senhor. Aí eu vou explicar a vocalização, por que significa meu Senhor, isto ou isto. Porque as vogais que nós chamamos, que seria os pontos diacríticos que está inserido nessa justamente, vem dessa palavra. Agora vou escrever Adonai, em hebraico também, para entendermos. Pronto. Isso é sânscrito para mim. Isso é uma letra estranha. Justamente. Aí os judeus fizeram o quê? Como eles não tinham a pronúncia correta do tetragrama, e por não utilizar o nome de Deus em vão, aí surgiu uma equipe chamada de maçoritas. Maçoritas foi um grupo judeu que vocalizou o texto hebraico. Até então, o hebraico era só consoante, não existia vogais. E como é que lia? Justamente. O que eu curioso. Quer dizer, pronunciar, ler até... Existia uma tradição oral, pastora. Só que existiam algumas consoantes que passavam por vogais. Exemplo, existia uma consoante chamada Aleph, existia uma outra consoante chamada Re, uma outra consoante chamada Vav, e uma outra consoante chamada Yud. Esta consoante passava pela vogal A, essa também passava pela vogal A, essa consoante pela vogal U e O, e essa pela vogal I e E. Chama-se de matrix lectionis em latim, seria mães da leitura. Então era uma forma que eles tiveram para vocalizar. Uma ferramenta, né? Uma ferramenta adequada para isso. Muito bem. Agora, a gente ouve assim, Shalom Adonai.